A graça e a paz do Senhor Jesus. Poder assentar. Deus, Ele é maravilhoso. Ontem eu estava dando um estudo bíblico, uma pregação numa igreja, e falei sobre a Trindade. E eu quero falar sobre a Trindade novamente, para os irmãos entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então eu quero convidar a igreja para meditar comigo, conforme Deus vai dando a revelação da palavra, o entendimento, a gente vai folhando. Amém. E nós vamos aprendendo com Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é muito gloriosa. É muito preciosa a palavra de Deus. Não existe riqueza maior do que a palavra do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Eu tenho o costume de dizer que o nosso maior inimigo não são os demônios, não são os espíritos das trevas. O nosso maior inimigo também não é a nossa própria natureza. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento e de entendimento da palavra de Deus. Meu Deus, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão reveladora, que quando nós começamos a ler e Deus nos dá graça para entender, aquilo ali se torna tão grandioso em nossa vida que não tenho palavra para descrever o quanto é preciosa a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Então vamos meditar nela, no livro do Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 15 em diante. Amém. Glória a Deus. 8, versículo 15. Isto. Que Deus dê graça nesta tarde, né? Esse princípio de noite, para que todos que estão aqui possa, obrigado, irmão Ali, possa, ao terminar esse estudo bíblico, falar: nossa, eu entendi a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15. Porque não adianta o pregador, ou aqui, ou em qualquer igreja, em qualquer lugar, pregar, e até parece que é uma mensagem poderosa, mas se a mensagem não trazer edificação, não trazer entendimento para todos nós vamos sair daqui vazio. Verdade. Nós não vamos compreender o que Deus falou para a gente. E quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, Deus não está convidando as pessoas mais santas, as pessoas mais sábias. Não, Deus convida aqueles necessitados, aqueles que entendem que precisam de Deus, os pecadores, os miseráveis. Fala: vem que eu vou te encher, vou mudar a sua vida, vou mudar o seu caráter. E quando nós estamos todos juntos, como nós estamos aqui, o propósito então de nós nos reunir é adorar a Deus. Não tem outro propósito do que adorar a Deus pelo fôlego de vida que Ele deu hoje para nós, pela saúde, pelo ar que nós estamos respirando. Então nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. Aleluia. E aquilo que Ele vai nos dar, cabe a Ele. Cabe ao próprio Deus nos abençoar mais ou não. Agora, se vai haver alguma mudança em nossa vida, isso aí é o próprio Deus que vai fazer. O homem não tem capacidade de mudar a outra pessoa, nem de mudar a si próprio. É verdade. Somente Deus, através do Espírito Santo, na revelação da sua palavra, que vai haver mudança na igreja de Deus, e a igreja de Deus ficará mais fortalecida na presença do Senhor. Diz assim no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. É Jesus dizendo isso. Que nós julga segundo a carne, segundo a aparência, mas o próprio Jesus. Também a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheces a mim nem meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Amém? Amém, Jesus. Você viu que Jesus aqui, no capítulo 8, ao ensinar a sua palavra, ele está falando que as pessoas julgam segundo a carne, mas ele não julga ninguém. Mas se ele julgasse, o seu juízo seria verdadeiro, porque ele não julga só. Ele estava falando que não estava só, mas estava ele e o Pai. E ele usa a lei para dizer que na lei de Moisés o testemunho de duas pessoas são verdadeiros. Então eles tinham que aceitar o testemunho de Cristo, porque Cristo não se apresentou sozinho. Ele se apresentou com o Pai. Amém? Amém, Jesus. Jesus, ele não chegou até entre nós e disse: eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus e vocês precisam crer em mim. Ele não falou isso. Ele disse assim no Evangelho de João, no mesmo livro, no capítulo 5, no versículo 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Todas as pessoas podem dizer que é um profeta, que é um anjo, que é muitas coisas, mas que prova elas dão que realmente elas são o que falam? Mas Jesus não. Quando ele chegou entre nós, ele disse: vocês precisam examinar as Escrituras, porque elas falam de mim. Desde Gênesis até o livro de Malaquias, todos os livros de Salmos, profetas, a lei de Moisés, elas falam do Senhor Jesus. Mas incrível que pareça, quando Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi até os seus discípulos, lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Mas falou no 5, capítulo 5. 5, capítulo 39. Amém. Examinais as Escrituras. Amém, irmão. Agora, lá em Lucas, no capítulo 24, vamos ver a história agora de dois discípulos, chama Cleópas, que estava discutindo entre si quando Jesus ressuscitou. Eles tinham aceitado a Cristo, andaram com Jesus, mas agora eles discutiam a respeito do próprio Cristo. Aí, indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús, Jesus se apresentou entre eles. Olha só no versículo 15. Aconteceu que, capítulo 24 de Lucas, no versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam os dois neste caminho, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Imagine, nós andando de volta para a nossa casa e o próprio Jesus Está conosco. começa a andar com a gente. Só que nós não compreendemos, não conseguimos enxergar que é o Senhor Jesus. É verdade. Olha o que estava acontecendo com eles. O próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos desses discípulos estavam impedidos de conhecer o Senhor Jesus. Olha o versículo 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminha? Por que vocês estão discutindo entre vocês dois?
E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Olha o que ele falou para o Senhor Jesus. É como se fosse a linguagem de hoje, como: pô, você está de touca, não está sabendo o que está acontecendo? Jesus morreu, e nós esperávamos que fosse Ele que restauraria o povo. E nós estamos discutindo aqui entre nós dois referente ao próprio assunto. E Jesus só ouvindo eles. Versículo 19. Ele lhe perguntou quais. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eles estavam discutindo referente ao próprio Cristo. E depois falou para Jesus: você não está sabendo o que aconteceu? Jerusalém inteira está sabendo que crucificaram o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus com eles, sem eles reconhecer, diz: qual desses assuntos? Que bênção, né? Qual desses assuntos? Eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em boas obras, diante de Deus e de todo o povo. Aí ele vai explicar que os principais o mataram, o crucificaram. E o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A palavra de Deus, de Gênesis a Malaquias, fala do Senhor Jesus. Só que quando eles estavam caminhando, eles esqueceram do que a palavra de Deus diz, porque não havia o Novo Testamento ainda escrito, só havia o Antigo Testamento. Até depois da morte de Cristo, 50 anos depois, no primeiro concílio que está lá em Atos capítulo 15, que começaram a escrever a Bíblia. O primeiro livro da Bíblia não está em Mateus, que é o Novo Testamento, está em Tiago. Se você pegar essas Bíblias de estudo e pegar épocas que foi escrito depois de Cristo, você vai ver que o livro de Tiago é o mais novo, é o mais recente, é o primeiro que foi escrito. E como provava que Jesus realmente era o Filho de Deus? Pelo Antigo Testamento. Olha o que o Senhor Jesus vai fazer agora. No versículo 25 do capítulo 24 de Lucas. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em toda as Escrituras. Imagine agora o próprio Jesus pegando o Antigo Testamento e pregando para os dois discípulos dele, e provando que ele realmente é o Filho de Deus e que deveria padecer e que no terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. O próprio Cristo agora pregando para eles. Eles andaram com Jesus, ouviram os ensinamentos dos próprios lábios do Senhor Jesus. Mas quando o Cristo foi morto, eles se sentiram sozinhos e esqueceram da palavra. O próprio Jesus se apresentou até a ele, pegou as Escrituras e o lhe ensinaram, desde o livro de Moisés e os profetas até Malaquias. Glória a Deus. Versículo 30. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhe deu. Versículo 31. Então se lhe abriram os olhos
e o reconheceram, Aleluia, Jesus. mas ele desapareceu da presença deles. Meu Deus. Então, que Deus nessa noite, quando nós estivermos reunidos no estudo bíblico, ou lá na sua casa, você lendo as Santas Escrituras Sagradas, que Deus venha abrir o nosso entendimento. Amém, Jesus. Amém, Jesus. No mesmo capítulo 24, no versículo 44 e 45, depois que Jesus já ressuscitou agora com os seus discípulos, olha o que vai falar no versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Para nós entendermos a palavra de Deus, não precisa ser uma pessoa muito estudiosa ou menos estudiosa. Não precisa nem saber nem escrever. É só o Senhor Jesus abrir o nosso entendimento. Glória a Deus. A gente vai compreender a palavra dele. Mas quem é Deus? Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, é o 5º livro da Bíblia, lá no início, e no versículo 4, os judeus deixou registrado aqui quem que é Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Glória a Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Então nós sabemos que existe um único Deus. Quem é esse Deus? É o Criador dos céus e da terra. É o Criador de todos os seres humanos. É o Criador de todas as árvores. É o Criador de todos os peixes que se encontram no mar. É o Criador de todas as estrelas, lua e sol. É o Criador de tudo o que existe, de tudo o que está acontecendo. Glória a Deus. Ele é tão poderoso que nada acontece, por mais que seja uma coisa ruim ou uma coisa boa, nada acontece sem o consentimento de Deus. É verdade, meu Deus. Ele criou tudo para a sua glória. Glória a Deus. E por que ele criou o ser humano? Com o propósito de adorá-lo. Aleluia. Por que adorá-lo? Por que devemos adorar o Senhor? Lá no livro de Romanos, capítulo 14. Por que o devemos adorá-lo? Capítulo 4. 14, livro de Romanos, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivemos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Glória a Deus. Se nós vivemos aqui a um tempo determinado por Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 26, que o tempo nosso aqui está determinado por Deus. Se nós vivemos nesse tempo determinado por Deus, porque ninguém morre antes do tempo de Deus, pode ser de acidente, coronavírus, ninguém morre antes do tempo de Deus. Tudo
está dentro do tempo de Deus, quando vive, quando nasce, quando morre. Tudo. Verdade. Então, se nós vivemos aqui, vivemos para o Senhor. Glória a Deus. E quando nós morremos fisicamente, morremos para o Senhor. Por quê? No próximo livro, no capítulo 6, no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Um livro na frente de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nós achamos que somos donos de nós mesmos. Mas olha o que a palavra de Deus diz. No versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Glória a Deus. Então nós somos igreja de Deus. Qual que é o capítulo? Capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aleluia, Deus. Nós não somos dono do nosso próprio corpo, nós não somos dono do nosso próprio nariz, nós não somos dono de nada. Verdade. A vida pertence a Deus, Ele nos emprestou. O corpo foi Ele que criou, Ele nos emprestou. O emprego foi Ele que nos deu. A família foi Ele que nos deu. As provas é Ele que permite para nós termos experiência e não esquecer dEle, porque somos dependentes totalmente do Seu amor e da Sua misericórdia. Tudo Ele nos deu: moradia, Ele nos deu veste, Ele nos deu condição de beber água, de se alimentar, o pão de cada dia. Tudo é Ele que gera em nós. Tudo é Deus que nos dá para gerenciarmos. Como o irmãozinho falou para mim ontem, somos mordomo. Nós não somos dono de nada. Se nós andarmos aqui, não precisa ser uma pessoa religiosa, porque a religião é uma doença no meio do povo de Deus. Ser cristão está muito longe de ser religioso. Mas nós adoramos a Deus independentemente de religião, de placa. A gente adoramos a Deus porque Ele nos deu vida. Ele nos dá tudo isso. Adoramos a Deus porque nós somos donos de nós mesmos. Então esse é o principal objetivo de adorar ao Senhor. Mas nós, quando não entendemos isso, nós nos encontramos diante da presença de Deus e pedimos: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, mais aquilo, dizendo que Deus não é obrigado a fazer nada. O que Ele deveria já dar para nós, Ele já nos deu. E devemos ser gratos. Aí quando nós somos gratos, aí as bênçãos vai chegando mais e mais, porque Deus opera através da gratidão. Oh, glória! Eu queria falar sobre a Trindade agora, que está no mesmo livro de Coríntios, no capítulo 8, é no versículo 5 e 6. Você viu que quando Jesus, lá no livro do Evangelho de João, que nós lemos, ele falou assim: o testemunho de duas pessoas é verdadeiro pela lei, e o meu testemunho é eu que dou e meu Pai. Então Jesus não estava sozinho, Ele estava com o Pai. Aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5 e 6. Olha como que nós vamos entender agora essa revelação que o apóstolo Paulo descreveu. Por quê? Versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, há muitos senhores. Então há muitos deuses que as pessoas põem o nome e adoram. E também existem muitos senhores. Mas no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas para nós,
mas para nós que Deus abriu o nosso entendimento e nos deu a conhecê-lo pela sua palavra. Versículo 6: todavia, para nós há um só Deus, Glória a Deus. o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Glória a Deus. Então existe um só Deus, a qual todas as coisas existem, e um só Senhor, que se chama Jesus Cristo. Existe um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. No livro de Efésios, lá no capítulo 4, vamos ver a explicação desse capítulo 8 agora. Paulo dizendo no capítulo 4, no versículo 3 em diante, é um livro para frente de Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. 4, versículo 3. Houve uma divergência há 300 anos depois da morte de Cristo, sobre um presbítero chamado Ário e outros presbíteros e bispo chamado Eusébio de Cesareia, sobre o mistério da Trindade. E nesse concílio de Nicéia, entraram numa concordância a maioria como deveria descrever o mistério da Trindade. Então o que acontece hoje, acontece já há 300 anos depois da morte de Cristo. Amém. Mais de 1000 anos essa discussão sobre a Trindade de Deus. Mas hoje Deus está falando conosco de uma forma tão generosa e nos revelando e nos fazendo conhecê-lo, porque muitos têm o servido sem o conhecer o próprio Deus e tem essa confusão dentro da sua mente. Olha o que vai dizer no versículo 3 do capítulo 4 do livro de Efésios: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. Então o Espírito de Deus nos une. Depois vocês vão entender. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há uma só igreja no mundo. Um só Espírito que une a igreja no corpo de Cristo. Um só corpo, um só Espírito que habita dentro do corpo e lhe gera vida. Versículo 5. Um só Senhor. Quando Paulo disse um só Deus, lá no livro de Coríntios, que criou todas as coisas, o Pai. E depois da vírgula ele fala um só Senhor. Quem que é o Senhor? Jesus. Olha o que ele vai dizer aqui, no versículo 5. Versículo 4, uma só igreja. Um só Espírito que opera sobre a igreja e que faz essa unidade. Versículo 5, um só Senhor. Um só, que é Jesus Cristo. Uma só fé. É a única fé que salva, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Um só batismo, porque Ele morreu apenas uma só vez e foi o suficiente e pronto, acabou. Versículo 6. Um só Deus é Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vocês estão entendendo quem é Deus? Deus é o Pai de todas as coisas, e o Senhor Jesus Cristo é o que Deus colocou como Salvador do mundo. Quando Jesus
Pai somos um. Lá no livro do Evangelho de João 10:30. João, capítulo 10, versículo 30. Um versículo bem pequeno. No quarto Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Muitos até hoje não entendem o que o Senhor Jesus quis dizer. Quando ele falou assim: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Você viu o que estava escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 4? A unidade do Espírito. Ele diz: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Nós estamos aqui em mais do que 5 pessoas. Mais do que 2 pessoas. Só que somos a igreja de Cristo. Amém. Só que todos nós que estamos aqui somos um só. Um só em Cristo Jesus. Somos membros. O corpo tem membros. Dedos, braços, perna. Só que os membros estão ligados no corpo. Glória a Deus. E nós somos muitas pessoas. Mas essas muitas pessoas se tornam um só em Cristo Jesus. Sabe onde está escrito isso? No livro de Gálatas. Antes do livro de Efésios e depois do livro de 2 Coríntios. Capítulo 3 do livro de Gálatas. E o versículo 28. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 28. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. De sorte ou de sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois... Quem está acompanhando? Amém. Sois um em Cristo Jesus. Sois um em Cristo Jesus. Então, tanto judeus como gregos, brasileiros, americanos, africanos, europeus, que creem em Jesus e por crer em Jesus receberam o Espírito de Deus, toda essa grande multidão passa a ser uma só pessoa. Gálatas 3, versículo. Somos em milhões, mas nós passamos a ser uma só pessoa. Deus e Jesus são 2. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Mas eu e o Pai somos um. Por quê? Jesus disse isso. Lá no livro de Atos, capítulo 10, para frente do livro de João. Entra o livro de Atos, capítulo 10, é o versículo 38. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez com o Senhor Jesus. O Pai fez para o Filho. Versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Vamos voltar no livro do Evangelho de João agora, no capítulo 14, no versículo 28. Jesus ele disse: eu e o Pai somos um. O Pai é o Criador de todas as coisas. Jesus ele é o Senhor que salva todas as pessoas que crêem nele. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer no capítulo 14 do livro do Evangelho de João, é no versículo 28. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasse, alegrai-vos-ei de que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Glória a Deus.
Deus, o Pai, é maior do que Jesus. Mas olha o que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos no livro do Evangelho de João, vamos agora para Romanos, depois Coríntios 15. O terceiro livro, capítulo 15, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Deixa eu achar aqui nessa Bíblia. Versículo 27. Eu vou ler nessa tradução que nós temos, depois eu vou ler na tradução nova. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. 1 Coríntios 15, versículo 27. Isto. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. O que quer dizer isso? 15, 27. Eu vou ler a tradução nova nas duas Bíblias. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Glória a Deus. Voltando para essa tradução. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quer dizer que Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do Senhor Jesus. Amém. Então o Pai colocou todas as coisas debaixo do domínio dele. Aleluia, Deus. Vamos continuar lendo. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Olha a tradução nova. É claro que dentre as palavras todas as coisas, não está o próprio Deus, que pôs tudo debaixo do domínio de Cristo. Então o que Deus fez? Colocou todo o poder debaixo do domínio de Cristo. Glória a Deus. Quando Ele colocou todo o poder debaixo do domínio do Senhor Jesus, não está o próprio Pai. Todos estão debaixo, tudo que existe está debaixo do domínio de Deus, está no controle do domínio do Senhor Jesus. Quem Ele colocou todas as coisas? O próprio Pai. O único que não está no domínio do Pai, do Filho, é o Pai. O único que Cristo não domina é o próprio Pai. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas. Então, quando se cumprir todas as coisas, então o próprio Filho também lhe sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Na tradução nova. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas a discussão da Trindade não é sobre isso. A discussão da Trindade é o quê? Que Jesus é Deus ou não? Parece na época que ele disse que Jesus não era Deus. E o Eusébio de Cesareia disse que ele tinha a mesma substanciação. Ele era Deus. Jesus, ele é Deus. Só que é o Deus Filho. Tem o Deus Filho, que é o Senhor de todas as coisas, e que ninguém pode chegar até a Deus ou ser salvo por Deus sem Ele. Verdade. E tem o Deus Pai. Não está lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo é Deus? Verdade. Vamos lá na epístola, lá perto de Apocalipse, na epístola de João, no capítulo 5.
Depois de Pedro vem a epístola de João, no capítulo 5, no versículo 20. As pessoas querem desmerecer o Senhor Jesus. Mas João vai deixar bem claro quem é o Senhor Jesus aqui no versículo 20 e também no seu capítulo 1, no versículo 1 do seu Evangelho. Capítulo 5. Versículo 20. Amém. Já vou estar lendo. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. É Ele que abre o entendimento. Para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem que é o verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Deus Filho. Eu e o Pai somos um, os dois são dois, mas eu e o Pai somos um. O que faz ser um? O Espírito, a unidade do Espírito. Nós estamos aqui mais do que uma pessoa. O Adriano é uma pessoa, eu sou o Robson, é mais uma família, a irmã Maria. Só que todos nós somos um. É verdade. Como podemos se tornar uma só igreja? Pela unidade do Espírito. Quando Jesus ele pregava a palavra, era a palavra do próprio Pai. As pessoas que viam o ensinamento do Senhor Jesus, viam a obra do Senhor Jesus, viam a obra do próprio Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. Na mesma epístola de João, no capítulo 2, no versículo 22 e 23. Tem algumas pessoas que falam assim: eu batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outras dizem: eu batizo só no nome do Senhor Jesus. Tem diferença isso? Não. Não existe diferença. Eu vou te provar dentro da palavra. Epístola de João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Diz assim: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, todas as vezes que negamos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o que as Escrituras do Antigo Testamento falam, nós estamos sendo mentirosos. Este é o anticristo. Por que o anticristo? O que nega o Pai e o Filho. Quando eu nego a Jesus, eu estou negando o próprio Pai. Olha só o versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. É como o pai e a sua filha. Não fica bravo comigo, é só uma comparação. Não vou nem colocar eu como uma pessoa, vou colocar um exemplo de outra. Tem um homem, que ainda não sabe quem é, mas só para comparar, para você ter uma ideia. Esse homem, quantos anos tem os seus filhos? 6, 1,5 e 3. Vamos supor que esse homem, ele odeia os seus filhos. Ele quer destruir, ele quer acabar. E você ama ele, sem a sua esposa, ama os seus filhos. Mas esse homem, ele não gosta dos seus filhos. Tem como esse homem, ele ser amigo seu? Não, né? Não tem essa possibilidade. Quando nós, agora você vai entender a comparação. Quando nós não temos o filho e queremos criar atalho, negar o filho para ter o pai, o que a Bíblia vai dizer no versículo 23? Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então, se eu batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome de Jesus, se eu batizar no nome de Jesus, eu tenho o pai. É verdade. Se eu não batizar no nome de Jesus, eu não tenho pai. Então eu preciso amar o Filho de Deus. Se eu não amo o Filho de Deus, eu não amo o Pai. Glória a Deus. E muito pelo contrário. Nós estamos chamando Deus de mentiroso.
Mas olha no capítulo 4, no versículo 15, do mesmo livro de João, na sua epístola. Vai dizer assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus o Pai permanece nele, e ele em Deus. Vocês querem ser amigo de Deus? Glória a Deus. Ame o seu filho. Vocês querem ser amigo desse Pai? Ame os seus filhos. É verdade. São o pai e 3 crianças. É o pai e seu filho Jesus. Verdade. Vocês estão compreendendo? Amém, Jesus. Mas é o Deus Filho e o Deus Pai e o Espírito de Deus que une a igreja e que une o Pai e o Filho. Glória a Deus, Jesus. Capítulo 5, versículo 10, do mesmo livro de João. Olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então, quando eu creio no Filho de Deus, eu tenho o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Por quê? Não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Como assim? Eu estou chamando Deus de mentiroso porque eu não dou crédito a Deus. Porque Deus nos dá testemunho através do seu Filho Jesus. Qual capítulo? Capítulo 5, versículo 10 da mesma epístola de João. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, porque Deus dá testemunho referente ao seu Filho, que Ele é o Filho de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Você quer chamar o Pai, o grande Deus Todo-Poderoso, de mentiroso? Não creia no Senhor Jesus. Porque nós estamos chamando Deus de mentiroso quando rejeitamos o seu Filho. É verdade, Deus. Mas quando amamos o seu Filho, nós estamos chamando Deus de verdadeiro. Glória a Deus. A pessoa quer ir até outro atalho, quer rejeitar Jesus. Mas olha no versículo 11. E o testemunho é esse. Olha o testemunho que Deus dá através do seu Filho. Que Deus nos deu a vida eterna. Todos vão ter a vida eterna. E essa vida eterna está no seu Filho. Glória a Deus. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia, Deus. Deus lhe deu um testemunho e colocou o seu Filho para salvar as pessoas. E o único que pode nos fazer ser amigo de Deus, filhos de Deus, ser ouvidos por Deus, ser abençoados por Deus, é o seu Filho Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar lá no Evangelho de João agora, o mesmo João, mas agora ele escreveu no seu Evangelho, lá no capítulo 3, e no versículo 33. Capítulo 3, versículo 33. Quando nós não cremos em Jesus, que Deus dá testemunho referente a Ele, pelas Escrituras, que Ele é realmente o Filho de Deus. Quando nós não cremos, chamamos Deus de mentiroso. Olha o versículo 33, quando nós cremos agora. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Glória a Deus. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. É garantido. Crê em Jesus, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você vê aqueles países judeus, muçulmanos, árabes que se destroem entre eles com guerras e lutas? Porque não creem em Jesus. A ira de Deus está sobre essas pessoas. Mas as pessoas que creem em Jesus têm a vida eterna. É a única garantia da vida eterna que a igreja pode ter, é o seu Filho Jesus. Aleluia, Deus. A vida eterna está em seu Filho Jesus.
Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Eu e o Pai somos um, porque o Espírito do Pai está sobre a minha vida. Eu e você somos um, porque o Espírito do Pai e o Espírito do Filho está sobre nós, fazendo esta união. Glória a Deus. Então nós pertencemos a uma igreja que não pode entrar por si mesma. Nós podemos entrar aqui na Assembleia, podemos entrar em qualquer igreja pentecostal e se tornar pessoas religiosas, mudar as nossas vestes, andar como agora uma pessoa que é descrevida como um cristão ou uma cristã, mas ainda não pertencer ao corpo de Cristo. É verdade. Como eu posso saber disso? Paulo disse: chorais com que choram, alegrais com que se alegram. Aqueles que estão ligados numa única igreja, que é a igreja de Jesus. Aleluia. Se você estiver passando por um momento difícil, ou outras pessoas, você já sente o amor do Senhor Jesus sobre aquela pessoa. Mas você não sente porque nós somos bonzinhos, nós somos maus, nós somos dignos do inferno. Mas nós sentimos porque Jesus nos deu da tua presença, e a tua presença nos regenerou, nos deu um novo nascimento, tirou aquele caráter de Adão corrompido, cheio de maldade, e nos deu o caráter de Cristo e nos ligou neste corpo, no corpo de Cristo. Então quando você vê uma pessoa chorando, precisando, você logo estenda as tuas mãos, porque se tornamos a igreja de Jesus. Mas quando nós somos ainda religiosos, quando eu vejo meu irmão sendo muito usado por Deus, eu sinto inveja. Quando eu vejo vocês sendo totalmente abençoados, eu falo: bem que eu poderia ser também. Eu estou fora da igreja, porque eu tenho que me alegrar. Deus abençoa mais meu irmão, abençoa mais a minha irmã. Eu tenho que me alegrar, porque estamos todos no mesmo corpo. Se você pisar no dedinho, o corpo todo sente. Mas se você alegrar o corpo, todo o corpo se alegra. É verdade. Então ser cristão é ser essa unidade, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Primeiro temos que conhecer o que é igreja. Igreja é isso. É verdade. E para conhecermos a Deus e saber o que Ele disse, eu e o Pai somos um, Ele estava falando sobre a unidade do Espírito. Glória a Deus. As palavras do Senhor Jesus aqui, no mesmo livro de João, no capítulo, deixa eu ver o que eu acho aqui, capítulo 7, e no versículo 16, você acha que Jesus, quando Ele ensinou, e deixou aqui os seus ensinamentos no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você acha que Ele ensinou a gente com os ensinos dele? Não, ele nos ensinou com o ensino do Pai. Olha o que Ele vai dizer no no capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Tudo que o Senhor Jesus falava a palavra do Pai. Glória a Deus. Olha lá no capítulo 12, do mesmo livro de João, no Evangelho de João, é no versículo 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito. Ele escreveu o que dizer e o que anunciar. 9:50. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, Jesus dizendo, como o Pai me tem dito, assim falo. Assim como o Pai me escreveu o que dizer, o que ensinar, eu ensino. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, os evangelhos, nós paramos para ouvir o ensinamento do Pai, falado por Jesus Cristo. Quando nós paramos para ver Jesus, nós vemos o próprio Pai nele, porque o próprio Pai ungiu a Jesus com o teu Espírito, e pela sua infinita misericórdia nos deu da sua presença, do teu Espírito. Glória a Deus. E quem que é o Espírito de Deus? Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas,
e que Jesus é o Senhor, o Salvador de tudo, e que tudo que existe através de Cristo. E quem é o Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo é o poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então em Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito de Deus é o poder de Deus que age em nós. Glória a Deus. E quem que é o Espírito Santo? Glória a Deus. Vamos lá na Epístola de João de novo, rapidinho. Só para nós saber o que é o Espírito Santo. É no versículo 6. No último versículo, do capítulo 5, no versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e o sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Então o Espírito de Deus, ele dá testemunho. Testemunho de quê? Lá no livro de Romanos, um livro na frente de Romanos, de Atos. O irmão falou no versículo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 6. Que está falando assim que o Espírito é o que dá testemunho. Agora lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 9 e 11. A única maneira de nós tornarmos igreja de Deus é termos o Espírito de Deus. Olha o versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós não temos o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, nós não pertencemos a Deus nem o seu Filho. Mas o Espírito é o que dá testemunho. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, nos encherá o nosso corpo, também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que nos habita. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E quando ele entra no nosso corpo, ele nos enche de vida, a mesma vida que Cristo teve, e nos faz assentar nos lugares celestiais. Vocês estão compreendendo? Glória a Deus. Temos que ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8, ele é o poder. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, se nós não tivermos, não pertencemos a ele. No versículo 11, ele é o que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Lá no livro de Efésios, capítulo 1. Quem que é o Espírito Santo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, esses ensinamentos, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a única garantia da nossa herança, que nós vamos ter a vida eterna, é a única garantia, é Jesus, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 13. Amém. Atos capítulo 1, versículo 8, ele é o poder. Romanos capítulo 8, versículo 9, quem não tem o Espírito de Deus não pertence a ele. No versículo 11, o Espírito de Deus é o que ressuscitou Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele é o selo. Ele é o selo de Deus em nós, é a marca de Deus em nós. Vamos lá para o Apocalipse agora. Vamos lá para o Apocalipse, que vai dando 7 horas, está quase acabando. Apocalipse. Isso, capítulo
Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 5, o versículo 6. Quem que é o Espírito Santo agora no livro de Apocalipse? Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aleluia. O Espírito de Deus é os olhos de Deus em nós, é o selo de Deus em nós. E agora, como eu consigo o Espírito de Deus? Mas eu não falo em língua, será que eu tenho? Língua é dom, pregação é dom, fé é dom. O que eu faço para ter o Espírito de Deus? Para terminar, no livro do Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38 e 39. O que eu faço para ter esse selo? O que eu faço para ter os olhos de Deus? O que eu faço para pertencer a Deus através do Espírito Santo? Tem muito mais coisas aqui, é que o tempo não dá. 37 e 30. 38 e 39. Olha o 38, isso, João 7, capítulo 7, versículo 38 e 39. Oh, glória! Que bênção, né? Quem crê em mim, olha o que Jesus está dizendo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra, do seu interior fluirão rio de água viva. Aleluia, Jesus. O que ele quis dizer com isso? Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aleluia, Espírito Santo. Quem crê em Jesus aqui entende que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Vocês são selados pelos olhos de Deus. Não fale em língua. Se Deus quiser te dar o dom, Ele dá. Se Ele não quiser te dar, Ele dá outro dom. Mas é apenas dom. Mas para mim ter o Espírito de Deus, eu preciso reconhecer Jesus como Filho de Deus. Glória a Deus. Tem muito mais coisa. Para conhecer a Deus, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, os mais íntimos de Deus. Aleluia. E esse Espírito de Deus que conhece a intimidade do Deus Pai, que estava presente no Filho Jesus, está presente em nós. Aleluia. É Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos guia em toda a verdade. É o Espírito de Deus que faz toda essa obra em nós, a mudança do caráter, que nos sela. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus que é Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Deus Filho. Um é o Filho, outro é o Pai. E o que faz os dois ser um? O Espírito Santo. E o que faz a igreja ser uma? O Espírito de Deus. Glória a Deus. Olha o mistério da Trindade. Verdade. Como é lindo. Então quando a gente vai orar pela presença do Espírito Santo que está em nós, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós oramos em nome de Jesus. O Espírito Santo fala: eu o ressuscitei. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a E Deus. Deus que sabe de tudo isso, que pôs tudo isso, Ele fala: eu te escuto. Porque através de Cristo é um novo e vivo caminho. Vai chegar a resposta da sua oração. Aleluia, Deus. Vai chegar a providência da sua oração. Porque você tem clamado sobre o nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. As palmas são para o Senhor Jesus, somente para Ele. Agradecido seja. Glória a Deus, irmãos. É um culto de ensinamento. Quero dizer para os irmãos, guarda bem as palavras na tábua do coração. Muitos não vêm porque não gostam de ouvir a palavra, não gostam de culto de doutrina, mas o Senhor se faz presente. E na palavra do Senhor está escrito que nós erramos por não examinar as Escrituras. E que nós vamos estar aqui toda quinta-feira, do mesmo jeito,
dando início ao culto e a palavra vai ser expressada do Senhor Jesus. Convido o irmão que quer conhecer, que quer se aprofundar na Bíblia, né? Porque o Senhor, Ele está vindo. E Ele está bem próximo à vida do Senhor Jesus. E essas portas estão abertas para nós aprender e para que nós só chegamos ao Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Amém? Em muitos lugares aí dá ensinamento, obra, né? E Ele está vindo aqui pela fé, por Jesus Cristo, e Ele fez esse propósito que queria aprender a palavra, e o Espírito Santo está dando para Ele e dando para nós também. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vou fazer a oração.